Oi, meu nome é Cristiano Chossar, sou proprietário da Flexi Negócios Digitais e do CDL Shopping. A Flexi é uma plataforma de e-commerce voltada tanto para o B2B quanto para o B2C. E também a gente desenvolve alguns marketplaces, temos uma ferramenta bastante especializada nesse sentido. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as diferenças do B2B de verdade, aquele que foi feito especificamente para o mercado de atacado, principalmente com as particularidades do mercado brasileiro, que tem suas particularidades mesmo de leis e de exigências, e a diferença disso para o mercado de plataformas B2C que levianamente tem adaptado as suas ferramentas para atender o B2B também, mas sem construir ferramentas especificamente para isso, o que acaba prejudicando um tanto a quem quer fazer um trabalho sério no atacado, né? Bom, eu me sinto na obrigação de falar um pouquinho das diferenças do que é B2C e B2B. Não tem muito segredo nessa parte, mas tem bastante confusão sim, tá? O B2C é conhecido como os negócios feitos para o consumidor, né? Só que aqui tem uma pequena confusão, principalmente porque a gente está falando simplesmente de varejo. Quando a gente vai falar de B2B, que a gente está falando simplesmente de atacado, a confusão que é feita nessa sigla B2B é que se traduz de forma literal e acaba se falando que são negócios entre empresas. Nem sempre negócios entre empresas são B2B, tá? E é isso que a gente vai ver aqui nos próximos slides, tá? O B2C é um processo de vendas automatizado, o B2C que a gente conhece como e-commerce B2C. Essas são alguns dos processos que todo e-commerce B2C, toda ferramenta de automatização de vendas B2C tem que atender, tá? Então, desde o acesso por diversos dispositivos, a loja disponível para o mundo inteiro, né? Processos com descrição, produtos com descrição detalhada, tecnologia para fechamento ágil da venda. Quer dizer, aí a gente entra na questão do Smart Checkout, né? Coisa que foi inventada lá pela Amazon em 2007. Diversas formas de pagamento, aí entram os gateways de pagamento, e-mail e SMS sobre o andamento da venda, então toda aquela parte de avisar e manter o cliente avisado sobre o processo, o andamento do processo, o controle da expedição dos pedidos, o controle e agendamento de fretes, o controle das entregas e das devoluções. Toda boa plataforma de e-commerce atende a esses requisitos, tá? Quando a gente vai falar de e-commerce B2B, que é o foco da nossa palestra aqui, começam algumas confusões. Aqui tem um gráfico ilustrativo de quem usa B2B, né? Quais são os atores dessa cadeia. A gente tem aqui nessa ponta superior indústrias atacadistas. Essa figura aqui está ilustrando, essa parte da figura está ilustrando indústrias atacadistas, franqueadores, importadores, todo tipo de empresa que tem o desafio de distribuir produtos no mercado. Alguns deles através de representantes, né, que podem estar munidos aqui da ferramenta também, certamente com lojistas no meio da cadeia. Alguns desses atores aqui, como distribuidores, acabam vendendo diretamente ao consumidor final, o que causa um problema de conflito de canal, né? O que é o conflito de canal? São esses atores aqui, os lojistas e os representantes, se sentindo ofendidos pelo bypass que foi feito aqui, essa venda direta daqui para o consumidor final. Quando a gente está falando de B2B, principalmente é essa relação aqui, ó, a relação do lojista, do atacadista, do lojista com o atacadista, tá? Com a indústria também. Bom, vamos aprofundar um pouquinho aqui, ó. Eu quero colocar duas situações para diferenciar o que é ou o que não é B2B.
A pergunta é muito simples aqui. Quando a minha empresa compra material de escritório numa papelaria, seja ela física ou seja ela online, eu estou fazendo B2B? Bem, aí é que eu quero começar a desmistificar. A minha empresa está comprando o material para revender esse material na loja dela? Ou melhor, eu como uma empresa estou comprando esse material para revender ou eu estou comprando esse material para usar? Se eu estou comprando esse material para usar, então isso não é uma relação B2B. Eu estou comprando algo para o meu consumo, então isso é B2C, é Business to Consumer. Por mais veja bem, né, é aquilo que eu vinha falando no começo, por mais que a relação seja entre duas empresas, essa é uma relação B2C. Agora, nessa outra situação aqui, ó, só para consolidar o que eu acabei de falar, o que define o objetivo da compra, nesse caso a papelaria teve o objetivo de consumo e não de revenda. Isso define que é uma operação B2C, como eu tinha falado. O que define a operação de compra, no final das contas, é realmente o que vai ser feito com o produto, correto? Bem, nessa segunda possibilidade aqui, nessa segunda pergunta, também fica bastante definido. Quando a minha empresa compra carne no açougue, prepara um churrasco e vende na entrada do estádio de futebol, a primeira compra foi B2C ou B2B? Então eu comprei lá carne no açougue e estou revendendo essa carne. Agora eu tenho uma relação B2C, ou melhor, uma relação B2B, tá? Porque eu estou usando essa compra para revender. O exemplo é um pouquinho bobo, mas nos faz didaticamente chegar no objetivo da compra, que no final das contas define o tipo de transação. Esse tipo de transação é B2B. Não importa se eu estou comprando em uma loja de varejo ou de atacado. Eu posso comprar no açougue, que é totalmente varejo, para revender. Aí eu estou fazendo B2B. Vamos avançar um pouquinho mais. Bem, para a gente começar nosso projeto de B2B, é muito importante a gente definir muito bem a nossa atuação de vendas. E aí eu tenho algumas perguntas para fazer. E são as perguntas que vocês têm que se fazer no momento do começo desse projeto, ok? Vocês vão vender ao consumidor final somente ao revendedor ou aos dois? O objetivo da sua atuação nesse projeto B2B é somente ao consumidor final, é somente ao revendedor ou é aos dois? Se for aos dois, fique bem claro, você está fazendo um projeto B2B e B2C ao mesmo tempo. E é importante que se defina muito bem como que é a navegação nesse site, como que é a relação de cobrança, como que é a relação, todas as relações que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Outra pergunta aqui, minhas políticas de preço estão adequadas para cada um desses públicos? Eu vou trabalhar com os dois públicos, então eu tenho que ter políticas de preço adequadas para cada um. A sua tecnologia está preparada para essa flexibilidade? Essa é a minha pergunta. A minha logística comporta a operação para território nacional ou eu vou ter que restringir essa atuação? Tecnologias mais maduras me permitem restringir a área de entrega. Isso é bastante interessante na flexibilidade de uma tecnologia, ok? Agora, tecnologias mais básicas de B2C, como a gente tem visto por aí no mercado, elas não me permitem essa restrição, e aí quando eu vou atuar no mercado nacional, geralmente no B2B a gente é muito regionalizado, né? A gente tem uma área de atuação de distribuição, acaba sendo impeditivo pegar uma plataforma B2C para adaptar para o B2B por causa disso. A última dessas 4 perguntas é: a tecnologia da minha plataforma de comércio eletrônico é adequada para atacado e para o varejo? Ela está preparada para isso? E aí que a gente vai aprofundar. Tá? A gente vai aprofundar exatamente nessas diferenças do que é B2B de verdade e o que é B2B de mentira. E algumas características que me fazem chegar nessa diferenciação. Primeiro delas, catálogo de produtos. O catálogo de produtos para o B2C, ele é um catálogo de produtos muito típico dos projetos de e-commerce que a gente conhece, né? A gente
vê um produto numa vitrine virtual, né? São geralmente vários quadradinhos com foto do produto, o nome do produto e o preço. Aí a gente clica naquele produto, clicando naquele produto a gente consegue ver o detalhe do produto, uma página especificamente só daquele produto, e aí a gente vai escolher a variação do produto, a quantidade e apertar em comprar, né? Esse é a típica navegação do varejo. Agora, a navegação do atacado precisa ser muito mais expressa do que isso. Tem que me permitir também poder entrar de produto em produto, mas tem que me permitir uma lista completa de todos os produtos, simplesmente selecionando as quantidades ao lado da descrição do produto. Então, uma lista em que eu posso ir editando quantidades e no final da página eu tenho lá um botãozinho de fazer o pedido, né? Dessa forma eu consigo uma usabilidade mais próxima do que um representante ou do que um comprador de uma loja está acostumado hoje no dia a dia dele, que no final das contas é uma lista em que ele vai colocando quantidades e simplesmente submete o pedido. Bom, a gente tem alguma experiência aqui de encontrar os problemas de projetos B2C adaptados para o B2B. E eu estou baseando essa apresentação aqui no caso específico de um amigo que tem uma distribuidora e que teve sérios problemas com uma plataforma open source de mercado que todos conhecem. Está na tela já, foi nesse caso Magento, mas isso acontece com todo tipo de adaptação de B2C para B2B, tá? Não quero personificar isso nessa tecnologia em específico, que é uma tecnologia muito boa. O problema é o uso dela, o uso indevido dela, né? Então, nesse caso em específico desse meu amigo, ele utilizou uma plataforma Magento adaptado para B2B, e a navegação básica do B2C foi inflexível para atender as expectativas do comprador de uma loja. Passa a ser muito moroso fazer o pedido de produto por produto, navegando item por item e tentando ser ágil ali, né? A recorrência de pedido também é algo que as plataformas B2B fazem muito melhor do que as plataformas B2C. Outra coisa que também impactou para esse meu amigo é que não foi possível fazer um pedido em lista, muito menos a partir do seu histórico de pedidos. É exatamente o que eu falava antes, a recorrência. Se eu consigo gravar na plataforma quais foram os últimos pedidos dele, a lista que ele fez, a lista que ele costuma fazer, eu consigo provocá-lo, até provocar por e-mail ou manter uma área de cliente em que ele possa selecionar suas últimas listas e refazer pedidos. Isso traz agilidade comercial e passa a fazer com que a ferramenta de e-commerce B2B seja muito mais do que uma ferramenta prática, uma ferramenta necessária para quem está comprando, porque passa a ser um serviço de praticidade também. Isso passa da necessidade para o hábito, né? Necessidade inicial para o hábito. Bom, segunda questão que eu quero colocar aqui de diferença entre B2C e B2B é a venda por unidade, caixa, lote ou até container. O varejo vende unidade, né? Agora o B2C ele vende do mesmo item. Às vezes, dependendo do negócio, vende unidade também, mas vende a caixa, vende lote, vende container inteiro, né? E as plataformas B2C não estão preparadas para isso. É muito importante que essa flexibilidade seja colocada à prova e que não seja uma mera adaptação. Sim, dá para pegar uma plataforma B2C e dizer assim, ó, agora eu estou cadastrando uma unidade do produto telefone sem fio, ok? Não, mas agora eu estou cadastrando não uma unidade, uma caixa. Quer dizer, se eu cadastrar o produto unidade de telefone sem fio e o produto caixa telefone sem fio, o B2C vai me atender numa boa. Só que eu vou ter dois trabalhos. E se eu simplesmente cadastrar o produto
telefone sem fio e avisar a plataforma, uma plataforma preparada para isso, que eu vendo esse produto em unidade, em caixas com 5 unidades, ou em caixas com 10 unidades, ou em lotes de 10 caixas com 5 unidades, ou em containers que cabem tantas caixas, a plataforma automaticamente vai começar a calcular essas coisas e vai dar essas opções para o consumidor. Então, uma plataforma B2B, vocês estão vendo como é mais sofisticado, né, e economiza trabalho de quem está administrando, do que uma mera adaptação de uma plataforma B2C para atender ao atacado. É importante que a plataforma atenda a indústria da forma como ela está acostumada a vender os seus produtos. Se simplesmente a gente começar a adaptar de forma improvisada os processos, a indústria vai parar de usar e vai achar uma ruptura no processo que já está em andamento, e o próprio comprador não vai utilizar, porque vai ser muito difícil de utilizar. Então, boa parte do insucesso dos projetos B2B vem exatamente dessa improvisação indesejada. Okay? Impor fracionamento também da mercadoria pode tornar todo o projeto inviável. Então, dá um exemplo aqui. Eu vendo só em caixas. Ah, não, mas agora para vender pela internet é imprescindível que você, indústria, comece a vender fracionado também. A indústria não está acostumada com isso. Mudar essa cultura agora vai tornar o projeto inviável, você pode ter certeza disso, ok? A plataforma, então, precisa acompanhar as necessidades da indústria e não ao contrário. A gente tem visto muito no mercado empresas se adaptando às tecnologias em vez do contrário. Então, fica o alerta. Surpreendentemente, nesse caso, a plataforma open source que eu citei respondeu muito bem a esse detalhe, porque existe lá uma empresa em específico que fez um módulo para Magento, e esse módulo exatamente cria esse fracionamento, essa possibilidade de unidade, caixa ou container, e foi um desembolso aí de uns R$7.000 mais ou menos que ele teve que fazer para desenvolver esse novo módulo e colocar o projeto dele no ar. Não foi um desenvolvimento tão caro assim, mas saiu um pouco do que ele imaginava. Terceiro item aqui que diferencia bastante esses dois projetos é realmente a parte de listas de preços segmentadas, ok? É claro que quando a gente vai vender no atacado, a gente tem N tipos de clientes e a gente já atua no mercado de atacado com preços diferenciados para cada um desses perfis. Vou dar alguns exemplos aqui. Esse mesmo telefone que eu usei no exemplo aqui antes, eu vendo por R$65 para o mercado de home centers, eu vendo por R$65,50 para o mercado de lojas especializadas em telefonia, eu vendo por R$70 para lojas de imóveis e eu vendo por R$80 direto ao consumidor final. Isso acontece no dia a dia das empresas de atacado. Tá? Não adianta querer mudar a cabeça de quem faz o atacado hoje. É importante que a plataforma se adapte à realidade do atacado. Então, numa plataforma feita especificamente para B2B, você vai encontrar listas de preços segmentadas. Isso significa que quando eu for cadastrar o telefone, eu vou cadastrar ele com vários preços. Eu vou selecionar de qual público eu estou falando, vai ser o nome da lista de preços e o preço para aquele público. Então eu vou poder exibir preços diferentes para públicos diferentes na medida em que ele se identificar como sendo daquele público. Isso a gente faz geralmente por login e senha, né? Quando não, a gente faz em sites diferentes, por exemplo, para identificar quem é que está acessando. O problema disso é que está disponível somente em sistemas realmente de alto nível, né? E
a improvisação utilizando cupom de desconto tem se tornado uma experiência de compra bastante negativa. Como eu falei então aqui, muitas empresas de B2C têm improvisado essa parte emitindo cupons de desconto para públicos específicos. O problema é que isso torna alguns segmentos de clientes dependentes de guardar um código de cupom. A experiência de compra fica até enfadonha em alguns casos. Estoque versus programação de produção. Outra característica que é essencial diferenciar no B2C para o B2B. Quando um produto não está em estoque, não existe em estoque no B2C, lá no varejo, é importante que não se venda esse produto, porque se ele não está em estoque e você não consegue a tempo de entregar no prazo que está prometido, você corre o risco de levar um processo das leis do direito do consumidor, né? Baseadas nas regras da lei do direito do consumidor. Acontece que no atacado, o direito do consumidor não está tão presente, porque a relação é realmente uma relação de cadeia, né? De venda na cadeia. Acontece que muitas vezes o atacado vende o que não tem, e isso não é problema algum para o atacado. É importante que fique bastante claro nesse processo de compra quando que vai ser entregue, e se não tiver uma data para ser entregue, pelo menos uma forma diferente de comunicar que essa compra está sendo feita. Uma das formas que eu recomendo bastante é o botão encomendar. Na realidade, o botão encomendar nada mais é do que o botão comprar com nome diferente e com prazo de entrega diferente e com regras de entrega diferentes e regras de faturamento diferentes. Tá? É o mesmo processo, só que com regras diferentes. A diferença é que fica muito claro quando eu aperto no botão encomendar que aquilo é uma encomenda, que o cliente não vai ter a mesma expectativa de uma compra com um estoque disponível, né? Bem, também o problema dessa parte que está disponível também somente em sistemas de alto nível. Importante a gente tomar cuidado para não vender os produtos que não pode entregar, né? Esse é o alerta que fica. Pagamento a faturar em níveis de crédito. É óbvio que o atacado vende a faturar, né? Clientes que já estão na carteira há alguns anos e que já têm um relacionamento verificado, ganham níveis de crédito diferentes e tempo para pagar diferentes. Isso faz parte do dia a dia do atacado brasileiro e de várias partes do mundo, e também só está disponível em sistemas de alto nível. Tá? Para que isso seja viável, é bastante importante que o seu sistema de e-commerce seja altamente integrável com o sistema ERP, o sistema de gestão da empresa em questão. Okay? Essas integrações vão trazer lá do sistema ERP os níveis de crédito de cada cliente, e eu vou poder vender então baseado nesses níveis de crédito. A integração, no caso desse meu amigo, se tornou mais cara do que a plataforma. É bastante comum que os sistemas de gestão, os sistemas ERP, dificultem essa integração, porque não querem perder o espaço que já tem no cliente para vender mais sistemas e subsistemas e mais personalizações. Por isso, muitas vezes a plataforma que não está muito preparada para a integração acaba tornando o projeto de integração inviável. A própria empresa de ERP torna o projeto inviável. Okay? Então, no caso do meu amigo, ele pagou X pela plataforma e teve que pagar X mais Y pela integração. Tá? Que no final das contas se tornou um projeto que extrapolou o orçamento em muito. O cálculo da substituição tributária é algo que não se encontra em quase nenhuma plataforma brasileira. De fato, de todas as minhas pesquisas, a gente encontra isso em 2 plataformas de e-commerce B2B no Brasil. Okay? Só para
fazer uma pequena explanação sobre isso. A substituição tributária é um dispositivo mais ou menos recente na lei tributária brasileira, que pega aquele monte de tributos que a gente tinha em cadeia e que em alguns casos até continua tendo. A gente chama esses produtos, esses tributos em cadeia, de tributos plurifásicos, porque em diversas fases da cadeia ele vai se repetindo. Junta tudo isso em uma cobrança monofásica. Em tese, ele vai cobrar só lá no final ou só lá no início do processo todo. O cálculo dessa substituição tributária é muito parecido com o cálculo do frete, porque depende da origem e do destino do produto. Depende da alíquota de um estado e da alíquota do outro. Dependendo da origem do destino, as alíquotas podem variar numa combinação de 27 estados. Aí você pode imaginar que é bastante complexo calcular a substituição tributária, né? O problema é que está se improvisando muito isso no B2C, né? Quando o B2C se adapta ao B2B, o que se faz geralmente é calcular uma média nacional de tributos, e isso pode inviabilizar a margem do teu produto e acabar tirando toda a competitividade da tua venda, porque digamos aqui que a Bahia cobre muito mais alíquota do que São Paulo. Se eu vou precificar o meu produto de forma igual para o Brasil inteiro, calculando uma média nacional das alíquotas, eu fico pouco competitivo na Bahia, ou melhor, pouco competitivo em São Paulo, porque a Bahia me cobrou muito. Bem, a média acaba sempre prejudicando os extremos, né? A gente sabe disso em outros processos. Bom, a outra coisa que é bastante importante é que o representante precisa estar incluído nesse processo. Se o representante não estiver incluído no processo de vendas pela internet, ele vai simplesmente boicotar o processo, né? Ele não está incluído, ele vai sentir ciúmes desse novo processo, vai se sentir substituído e ele vai boicotar o seu projeto, tá? Então, os representantes e as suas carteiras de clientes têm que estar incluídos, remunerando esse representante pela venda não presencial. Aqui a gente tem um errinho de digitação na apresentação, mas é a venda não presencial. E com uma escala, a gente acaba com isso alcançando uma escala inédita de vendas. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui. Um vendedor que já vende presencialmente hoje o meu produto. A partir do momento em que os clientes da carteira dele puderem comprar online e ele for remunerado por isso, imagine que esse vendedor não tem mais limite de tamanho de carteira, porque até o momento o limite dele era o tempo que ele tinha para atender presencialmente. Então a venda daquele representante passa a não ter esse limite de tempo. O cliente pode fazer o pedido diretamente no e-commerce e o representante receber esses pedidos para validação ou até para pegar o telefone e ligar para o cliente solicitando algumas mudanças. Ele pode mudar o pedido, colocar de novo o pedido no sistema, e ele não depende da quantidade de pessoas que ele pode atender presencialmente. Isso vai aumentar muito a escala dele e, consequentemente, isso exponencialmente na cadeia vai aumentar para todos os representantes e, consequentemente, para a empresa. Bem, atualmente as soluções só vendem diretamente ao consumidor. Na verdade, não ao consumidor final, mas ao lojista aqui, né? Então, o B2C ele foi feito para vender ao consumidor final, e por isso as adaptações do B2C para o B2B vendem somente aos lojistas, aos revendedores, né? Elas não incluem o representante, elas não calculam as comissões dos seus representantes e não avisam os representantes sobre as vendas sem a presença deles, tá? Como eu disse, existem pouquíssimas tecnologias prontas para isso.
e a gente tem visto esse tipo de inclusão do representante na cadeia muito mais feita por meio dos sistemas de gestão com módulos de esforço de venda do que por e-commerce, mas é possível fazer pelo e-commerce e é muito mais potencializado se for feito pelo e-commerce, ok? Bom, aplicativo para venda offline, isso é bastante desejável à medida em que a gente inclui os representantes no processo de compra no processo de vendas, na verdade, né? Ele passa a ter então uma ferramenta importante nas suas mãos, que é um site que vende basicamente, só que esse site tem um problema. Por mais que ele possa até ser responsivo para se adaptar ao tamanho do dispositivo móvel, do celular ou do tablet, ele não faz a venda quando não tem internet, porque obviamente vai depender da navegação online essa venda. Agora, como substituto a isso, é possível fazer com que aplicativos sejam desenvolvidos para instalar no telefone celular ou no tablet, e esses aplicativos podem fazer o pedido offline e só sincronizar com o servidor de transação no momento que tiver sinal de internet nesse dispositivo. E só aí então o pedido é enviado ao servidor, o servidor responde se a transação foi totalmente efetuada e o sistema envia e-mail para as duas partes, para o representante e para o cliente, dando o diagnóstico da transação, né? Os pedidos se tornam mais ágeis e têm mais precisão por causa dessa presença diante do cliente. A consulta de estoque passa a ser em tempo real quando está online e passa a ser com um delay muito pequeno quando não está online, e a operação offline passa a ser viável porque no final das contas dá para validar isso com alguns minutos de diferença. Esse é um recurso de vanguarda, tá? É um recurso desafiador para qualquer plataforma, para todas as plataformas do mercado. Depende de desenvolvimento de aplicativo para dispositivo móvel. O desenvolvimento não é barato atualmente, poucas empresas estão desenvolvendo para dispositivos móveis, então à medida em que o tempo vai passar, esse desenvolvimento vai se tornar um pouco mais viável financeiramente. Mas já é possível para grandes empresas ainda mais, porque o desenvolvimento caro para essas grandes empresas passa a ser pífio dentro da realidade de volume de vendas que elas têm. Bom, a gente está chegando ao fim da palestra aqui com acho que 3 ou 4 últimos itens que diferenciam B2B de B2C. Um deles é a diferença entre fazer o pedido diretamente, o cliente fazer o pedido diretamente ali no portal, ou ele usar influenciadores e até especificadores da compra. É muito útil isso em caso de produtos em que o cliente não domina totalmente a escolha, na verdade, né? Ele precisa de alguém mais técnico, mais habilitado para especificar o produto. É bastante o caso das home centers, das empresas de material de construção, com arquitetos e decoradores ou até engenheiros que vão calcular a quantidade de piso, vão escolher uma peça de decoração que combine com o projeto e que vão então escolher pelo cliente, e aí eles vão entrar no sistema de e-commerce, no site de vendas online, vão escolher os itens e vão enviar esse pedido já feito para o consumidor, para o lojista, né? Para que esse comprador, então, que vai receber o produto, a especificação do produto ou do carrinho de produtos pronto, simplesmente valide, pode até editar um ou outro item, excluir, colocar mais e, por fim, pagar. Ele que vai pagar pelo carrinho que foi especificado antes. Nenhum sistema open source tem essa sofisticação, tá? Isso a gente pode esquecer. Não só os open source, os sistemas software como serviço também não têm esse tipo de sofisticação, isso é raro de encontrar. Outra coisa que é bastante importante é a negociação aberta ou em fases.
aberta em fases ou fechada em uma única etapa, né? Hoje o e-commerce B2C é uma venda fechada em uma única etapa. Eu entro, seleciono o produto, coloco no carrinho, fecho a venda, e isso foi tudo feito numa única etapa. Agora, principalmente nas vendas mais consultivas, em que eu preciso especificar o que eu quero daquele produto, essa venda aberta em fases é muito importante. Por quê? A empresa vendedora vai poder impor uma dinâmica de vendas em que o cliente especifica o pedido, especifica o que quer do pedido, a empresa recebe, manda a resposta com um preço, e aí sim que o cliente vai fechar ou não fechar, ou fazer mais uma fase de negociação. Vou dar aqui algum exemplo. Empresas de produtos muito técnicos, por exemplo, gráficas, né? Eu posso enviar para a gráfica o arquivo que eu quero que imprima, a gráfica vai receber isso, provavelmente o arquivo e mais algumas perguntas respondidas, do tipo qual a dimensão, quantas cores, né? E quem recebeu esse pedido vai colocar o preço, quer dizer, o preço do produto vem somente depois do cliente solicitar o que quer, né? E aí vai colocar esse preço, o cliente recebe um e-mail com esse preço e aperta em finalizar a compra, e aí vai para o carrinho de compras. Eu estou dando um exemplo de muitos que podem acontecer nesse caso, tá? Nesse tipo de negociação aberta em fases, e que você pode aí, com a sua imaginação, viajar um pouquinho em relação ao seu negócio, né? Muita gente diz que no meu negócio não é possível fazer e-commerce porque a minha venda é muito consultiva, o meu cliente precisa fazer muitas perguntas. Tá aí, a negociação aberta em fases viabiliza isso no e-commerce, mas aí a gente tem alguns problemas. Não existem sistemas B2B que fazem isso, e essa adaptação em B2B também é bastante rara. Existe um módulo que a gente encontrou em Magento que faz isso, tá? A plataforma Flex atende isso com perfeição hoje em dia, mas existe um fornecedor Magento no Brasil que fez um módulo para negociação em fases e que eu recomendo. Bem, a conclusão de tudo isso acho que ficou bastante claro ao longo da palestra. Fuja das armadilhas, né? Fuja das improvisações. Cuidado com essas improvisações, porque elas podem levar a ter muito mais trabalho do que solução. Palavra-chave para esse momento de maturidade tecnológica é a cocriação, o que significa que muitas das suas necessidades você vai especificar para o seu fornecedor de tecnologia de confiança e vai criar junto com ele, né? Quanto mais preparada e mais flexível for a ferramenta de e-commerce que você escolheu, e quanto mais aberta a inovações, então quando você for escolher uma plataforma de e-commerce, verifique se ela está aberta para essas inovações, se ela não vai dificultar essas criações no futuro. Quanto mais aberta ela tiver, mais benefício para a cocriação a gente vai encontrar no seu projeto B2B. No B2B a gente tem uma maturidade no Brasil muito pequena ainda, poucas empresas estão fazendo B2B, apesar de os volumes financeiros ultrapassarem em muitos reais a operação B2C. Só para vocês terem uma ideia, o B2C no Brasil bateu 29 bilhões de reais em vendas e o B2B bateu 1,5 trilhões de reais em vendas. Isso ainda no começo da maturidade desse mercado. Bom, eu estou à disposição, os contatos para entrar em contato comigo estão aqui, né, nesse slide aqui na parte de baixo. Estou à disposição também via WhatsApp, que muitas pessoas têm utilizado, nesse telefone aqui, tá? E entre em contato comigo pelas redes sociais, por e-mail. Eu estou totalmente à disposição para
trocar ideias sobre o seu projeto, pode entrar em contato mesmo sem medo, ok? Obrigado, espero que tenha sido útil para vocês e fico no aguardo do contato de vocês. Um abraço.